Olá, alunos, boa tarde. Boa tarde, pais de alunos. Espero que todos estejam bem. A outra transmissão que eu estava fazendo deu um probleminha e aí eu iniciei essa nova aqui, tá legal? Antes de a gente começar aqui a falar, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo normal. Então, por favor, escrevam aqui para mim se o áudio tá legal, se tá todo mundo me ouvindo. Tudo bom? Boa tarde. Só preciso saber se o áudio para a gente começar aqui a falar. Vamos aguardar mais um pouquinho para chegar mais pessoas. Boa tarde, Laurinha. Tiago Monteiro mandou uma solicitação, depois eu aceito. Boa tarde, Augusto, tudo bem? Saudade de vocês. Eu estou gravando de casa, então se vocês ouvirem qualquer coisa aí, um grito talvez, tudo normal, tá? Como é prédio, passa bastante gente aí do lado externo, então... Augusto, tá conseguindo ouvir normal? Tá legal? Bom, gente, vamos lá então. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, pais de alunos, mães de alunos, boa tarde, alunos. Confesso que já estou com saudade de vocês, tá? Esse vídeo aqui, ele é mais para uma orientação técnica e uma orientação assim geral, passando para vocês do que está acontecendo, o porquê desse canal alternativo e as adaptações que nós professores e vocês alunos estamos tendo que ter, tá? De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, de acordo com as orientações da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do governador João Dória, estamos em casa para nossa própria segurança e é importante que fiquemos em casa para que evite a proliferação, a propagação desse vírus por aí, certo? Então, onde há concentração de públicos, estamos aí reduzindo o máximo de agrupamento de pessoas possíveis exatamente para isso, para a gente diminuir a propagação do vírus e, consequentemente, ter menos pessoas afetadas, certo? Mas não é porque estamos em casa que vamos deixar de estudar. A gente não pode quebrar a rotina. A gente tem que continuar aí a nossa rotina tanto dos estudos como outra entreter-se em outras atividades em casa também. Tá legal? Então, realmente eu tive orientações que o ele está apresentando alguns problemas, porque nós temos que entender que não é só o nosso colégio que está utilizando o aplicativo. Né? Existem outros colégios, outras escolas e um tanto de pessoas que também estão utilizando o app. Então é normal que ele fique pesado, que ele fique carregando os telefones dos colégios que estão disponibilizados, tá? Porque por aqui eu não vou entrar sempre. Eu vou entrar mais assim quando for para gravar alguma coisa, para passar alguma coisa. A conexão está um pouco ruim, tá? Então, horas ou outra ela vai dar vai falhar um pouco, mas acho que já voltou, né? Tá, acho que já restabeleceu o sinal. Aqui em casa eu também estou enfrentando problemas com a internet, o notebook sumiu tela, enfim. São essas adaptações que nós vamos ter que ter e enfrentar nesse momento aí entre aspas, confinamento, né? Esse momento de crise, de pandemia, tá? Mas continuando a falar, então tá tudo muito novo, tanto para vocês alunos, quanto para nós professores. Também há um leque de novidades, tá? Mas a gente vai tentar se organizar, se comunicar da melhor forma possível, tá? Então eu peço que vocês tenham, já voltou, obrigado Augusto, eu peço que vocês tenham paciência,
tá? Porque eu estou respondendo todos os pais, todos os comunicados, todos os recados com bastante atenção, estou lendo um por um, estou tentando sanar o máximo de dúvidas possíveis, tá? E se por acaso eu falhar e não responder, mande de novo, porque é bastante gente mandando as informações e nós, professores, estamos tentando ser o máximo possível, né? Esse é o momento de a gente ter paciência, em praticar a empatia, a solidariedade, que tudo vai se ajeitar, e eu tenho fé nisso, tá legal? Então, mais uma vez eu peço, tenham paciência, até que a gente consiga se adequar a essa nova realidade e as novas realidades que vão surgir. Porque hoje a informação é essa, amanhã já pode ser outra, e assim vão modificando dia após dia, tá legal? Primeira coisa que eu digo para vocês, a orientação é como se organizar em casa. Então, alunos, essa informação vai para vocês, tá? Vai chegar aí para vocês diversas atividades de diversos professores. Mantenha um calendário para você fazer essas atividades. Não precisa fazer tudo na mesma hora, no mesmo momento que elas chegarem, tá? Não precisa. Por isso que as atividades elas serão semanais. Elas não vão ser diárias. Então, a atividade que nós postarmos aí no aplicativo na segunda-feira, elas deverão ser feitas ao longo da semana, ok? Então se organize, segunda-feira, sei lá, faz ciências e matemática, ou 3 disciplinas, que seja. Na terça-feira faz geografia e história, e arte, ou o que seja. Na quarta-feira faz lá português e tal. É assim que vocês vão se organizando, monte aí um calendário de estudos, cada um na sua realidade, tá legal? As atividades das tarefas. Como que vão ser entregues essas atividades? A primeira orientação a primeira orientação que eu dou para vocês é mantenha elas guardadas por enquanto, junto com vocês aí. Então pega uma pastinha e coloca lá, atividades de ciências, guarda lá. Uns plastiquinhos na pastinha, põe clipes, alguma coisa para vocês guardar essas atividades, certo? Porque nós não sabemos ainda ao certo quando que nós vamos retornar às aulas, normalmente as aulas presenciais, nós não temos essa informação, e também não pode sair de casa para ir até o colégio e levar a atividade. Primeiro que o professor não vai estar lá, certo? E segundo que os estabelecimentos eles estão fechados. O colégio continua funcionando, a parte administrativa, em outras realidades também, então WhatsApp, telefone, mas o atendimento presencial não, nesse primeiro momento, não vai ser necessário. Então, não é necessário sair de casa para levar a atividade para o colégio, certo? Nada de desespero. Tenham paciência. Então, vão guardando todas as atividades de todas as matérias, vão guardando em casa, ok? Coloca clipes, coloca numa pastinha, coloca num saquinho plástico, vão deixando elas guardadinhas aí. Assim que voltar às aulas, retomar as aulas presenciais, nós vamos analisar com muito carinho todas essas atividades que nós estamos passando. Tudo bem? Esse é o primeiro tópico, a primeira orientação. Tem alguns professores que estão pedindo para vocês mandarem alguns arquivos, mandar um e-mail como resposta. Cada professor está encontrando uma metodologia, uma didática de trabalhar e de se adequar a essa nossa realidade. Tá ok? Então, por exemplo, se em algum momento eu pedir para vocês mandarem um e-mail com alguma atividade pronta, fiquem calmos e tranquilos, certo? Porque eu vou explicar como deve ser feito, vou explicar todos os procedimentos passo a passo, mas por enquanto não há essa necessidade. Todas as atividades de ciências que vocês estão fazendo e projeto de vida, deixem elas em casa, tá legal? Se algum dia eu precisar, eu vou pedir para vocês, pessoal, mandem foto da atividade tal, que aí eu vou dar uma analisada, vou fazer correções e se necessário eu mando um feedback para vocês, beleza? Por enquanto, deixem as atividades em casa. Boa tarde, professor, é a Lorena. Tudo bom, Lorena? Bom, o que mais aqui? É importante que nesse momento que nós estamos em casa, a gente não fique focado apenas em alguma coisa. Por exemplo, ficar focado em assistir noticiários, né? Lembre-se do nosso tema lá da atividade da OPE, que é a inteligência e a maturidade emocional. Já vou comentar sobre essa atividade, tá legal? Mas é importante que a gente encontre dentro da nossa própria casa outros modos de conviver, outros modos para enfrentar
outros hábitos para enfrentar esse momento que nós estamos dentro de casa. Então, quais são esses hábitos? Por exemplo, atividade física. Qual é a atividade física dentro da nossa realidade, dentro da sua realidade? Qual é a prática física que você pode fazer? É um alongamento? É um exercício? É uma com os pais que estejam aí? Enfim, adotem alguma prática física para a gente não cair naquele sedentarismo, ficar só comendo, ok? E comer também, para a gente não entrar naquela ansiedade do que vai acontecer. Calma, tranquilo. Verifiquem o tipo de alimentação, para que a gente não contraia outros problemas de saúde também, certo? Porque uma certeza que eu tenho e tenho fé é que o coronavírus vai passar, certo? Eu tenho fé nisso, vai embora. Só que ele pode deixar muitas consequências. E uma dessas consequências são as doenças oportunistas. São as doenças que a gente pode adquirir durante esse tempo que estamos em casa. Então, cuidar da alimentação. A higienização, ela é fato, né? Ela é mais que nunca necessário. Então, a higienização das mãos, o álcool em gel e todas aquelas práticas que nós já sabemos aí, a gente vê no noticiário. Não focar somente nas notícias, procurar ver, principalmente aquelas que vêm pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, procurar ver a veracidade daquilo antes de eu compartilhar, certo? Porque depois que eu compartilho, quando eu mando para grupos, para outras pessoas, eu atinjo um grupo maior de pessoas. E se aquela notícia for uma falsa notícia, não for real? Você acabou transmitindo conhecimento não verdadeiro para outras pessoas. E isso pode causar aí, portanto, pânico, desespero, e esse agora não é o objetivo, tá legal? Procure brincadeiras no seu dia a dia. Então, reservou lá 2, 3 horas para os estudos. O que eu vou fazer no restante do tempo? Vou só dormir? Não. Procure outras atividades, outras brincadeiras que você pode fazer na sua casa, com quem estiver aí. Se estiver sozinho, você pode também inventar uma brincadeira individual, onde você brinca, você vai exercitar o seu cérebro, a sua mente, você vai se distrair. Tá? Então, procure outras atividades. O stop na folha, muitas pessoas chamam de a dedonha, jogo da velha, jogos de tabuleiro, dama, xadrez, jogo de cartas, Uno, dominó, né? Aquele jogo do passa ou repassa, jogo de perguntas e respostas, e tantas outras atividades que a gente pode fazer. É momento de ter criatividade. Esse é o momento. Nós temos que ser criativos para podermos enfrentar juntos esta pandemia, esta crise, ok? Então, vamos ser criativos. Reserve o tempo de estudo, reserve o tempo da atividade física, reserve o tempo das alimentações, reserve o tempo da higienização, enfim, reserve o seu tempo, organize-se dentro da sua casa, dentro da tua realidade, tá legal? Bom, agora vamos começar a falar das atividades. A primeira atividade eu vou falar geral, que é para todos. Eu passei a mesma atividade para todos, certo? Que é a atividade do OPE. Na atividade do OPE, o Projeto de Vida, eu coloquei lá um texto que eu escrevi, eu digitei um texto para vocês. Esse texto não precisa copiar ele na folha à parte, não precisa imprimir. Esse texto é só para a gente comparar, é uma introdução do assunto, que fala sobre maturidade e inteligência emocional, ok? Ora, como é que nós vamos ter uma inteligência e uma maturidade nesses momentos? A primeira dica que eu já dei para vocês, que é organizar o seu tempo. Estamos dentro de casa, deixa eu responder essas perguntas aqui. Vão mandando, tá? Se tiver alguma dúvida, mande aí, que em alguns momentos eu vou parar de falar para poder responder vocês. Então aqui a Dayana está dizendo obrigado pela mensagem positiva e o ensinamento, estamos fazendo a parte das lições, como o senhor indicou. Muito bem, Dayana. Isso é importante, tá? Não vamos parar de estudar. Então a gente tem aqui um novo canal para se comunicar. De tempos em tempos eu vou gravar vídeos aulas, aí eu vou destinar as turmas corretas, ok? Ou generalizado, como eu estou fazendo agora, que é para todo mundo, as orientações, certo? Cristina, professor, eu jogo online com outras pessoas em um jogo de perguntas de cada matéria. Perfeito, isso é bom porque exercita o cérebro, né?
exercita a coordenação motora, as emoções. Isso é importante, Cristina. Continue assim. Então, continuando a falar do OPE aqui. A organização pessoal, ela já é uma forma de ser inteligente e de ter maturidade emocional. A pergunta é, como que todos nós vamos passar por esse processo de pandemia, de ficar em casa? Como que nós vamos passar por esse processo sem que abale o nosso psicológico? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E isso não tem idade, tá? Isso vai desde a criancinha desde a criança até o idoso. Nós temos que colocar essa pergunta, porque, como eu disse para vocês, eu tenho fé que o coronavírus ele vai passar. E depois? Como é que vai ficar o nosso psicológico? Sabe como é que ele vai ser menos abalado? Quando eu paro de focar, certo? Quando eu digo assim, parar de focar, entendam, parar de se preocupar. Quando eu me preocupo, eu me previno. Quando eu me previno, eu cuido de uma sociedade, de uma comunidade. Seja ela a minha própria família, seja ela a sociedade do bairro, da cidade, do estado. Então, desfocar não é despreocupar, são coisas diferentes. Quando que eu desfoco? Eu desfoco quando eu tiro, por exemplo, o noticiário. Tirar o noticiário não é 100%, não é erradicar. É você controlar isso. Como é que eu vou receber essas notícias? Então eu vou ver o noticiário de manhã, o noticiário à tarde e o noticiário à noite. Se você tiver uma inteligência, uma estabilidade emocional, tranquilo. Agora, o que não pode é você ficar manhã, tarde, a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira vendo as notícias sobre o coronavírus. Certo? Talvez isso vai te abalar emocionalmente. Talvez essa não seja a melhor alternativa. Certo? Mas você precisa estar antenado no que está acontecendo no nosso país e no mundo. Tá? Então, não é para deixar de ver as notícias ou de ler as notícias. Não é isso. É para você controlar o modo de como você vai ver e quais são as notícias que você vai receber. Ok? E o mais importante, quais são as notícias que vocês vão compartilhar com as demais pessoas. Ok? Lembre-se que o seu equilíbrio emocional, às vezes, não é o do colega. Tá? E só os inteligentes emocionalmente falando que vão saber o que colocar ali, o que é o correto, o que não é o correto, o que é uma boa e verdadeira notícia, o que é uma falsa e uma má notícia. Certo? O que mais aqui? A maturidade emocional, além desse filtro que eu falei para vocês das notícias, ela se dá pela organização do dia a dia, da rotina. Certo? Então, brincar faz parte, se comunicar faz parte, certo? Dentro das religiões de cada um, das crenças, ter fé faz parte, certo? Se lamentar não faz tão parte assim, porque não vai ajudar tanto. Tá? Então, procure exercitar o seu cérebro. Procure compartilhar com as pessoas coisas positivas, coisas boas. É isso que nós precisamos nesse momento, certo? A Cristina disse, professora Cristina... O professor a Cristina e a Lorena. Tudo bom, Lorena? Como você está? Lucas Lima dizendo boa tarde. Tudo bom, Lucas? Tranquilo? Matheus Almeida está assistindo. E eu vou pedir um favor para este Facebook para os alunos que ainda não adicionaram. Tá bom? Quanto mais vocês puderem compartilhar, vai ser útil para todos os alunos do período da tarde e em todas as turmas, porque esse vai ser um canal alternativo para a gente se comunicar. Tá legal? Aí depois das questões da OPE, do texto da OPE, eu deixei duas questões para vocês. Duas questões, tá? A questão... Vou explicar mais ou menos as questões, como que é para ser feito. Lembre-se, não precisa ser feito corrido. Eu preciso terminar isso aqui hoje. Não, a atividade da OPE, ela foi programada para uma semana. Então, durante essa semana, vocês vão desenvolver essa atividade. Tá legal? Então, tá lá escrito o seguinte, com base nas informações do texto, vocês vão pesquisar, por exemplo, como que as pessoas estão lidando com essa situação, e essa é uma grande oportunidade para vocês tranquilizá-la caso haja aí, vocês notifiquem que a pessoa está em pânico, está nervosa, está com medo. A primeira emoção que nós estamos lidando, o medo, o susto, o pânico, e para algumas pessoas o desespero.
O pânico e o desespero, nesses momentos, são duas emoções negativas que pouco vai nos ajudar, certo? Não vai nos ajudar em praticamente nada. Por exemplo, eu coloquei lá no texto pessoas que vão ao mercado e estão estocando alimentos, estocando produtos, com medo do que possa acontecer. Tira essa ansiedade. O amanhã ainda é incerto o que vai acontecer, se vão controlar o vírus, se vai criar aí um medicamento, uma vacina, uma cura. Isso é o amanhã. Vamos viver o hoje, certo? Porque quando tudo isso passar, as pessoas vão te perguntar, vamos supor que acaba amanhã, ok? Vamos supor que dormimos maravilhosamente, acordamos amanhã, acabou, não tem mais Covid-19. Aí alguém vai te perguntar assim, o que você fez ontem? Você vai responder para essa pessoa preocupado, focado no noticiário. E você, o que você fez? Aí a pessoa te responde, eu brinquei, me diverti, ri pra caramba, fiz isso, fiz aquilo. Olha o tanto de coisas que você perdeu no dia, certo? Preocupado com o amanhã. Não estou dizendo que não devemos nos preocupar. Devemos, sim, só que com um certo nível, certo? Sem deixar de praticar as outras atividades para eu interter aí a minha maturidade. Isso é propriamente dito, isso é a maturidade emocional, certo? É eu saber me organizar, é eu saber lidar com essa situação, tá legal? E aí vocês vão investigar lá pessoas sem sair de casa, tá? Sem sair de casa, manda no zap, pergunta para sua própria família, pergunta para você mesmo, certo? Como que eu estou lidando com essa situação? De que forma que eu estou contribuindo com a minha comunidade, com a minha família, com os meus... De que forma que eu estou colaborando e contribuindo para que isso dê certo, para que as pessoas fiquem mais tranquilas, ficam mais calmas, tá? Então essas são práticas que vocês deverão responder naquela atividade. Tudo bem? Há alguma dúvida sobre a atividade? É tranquilo, gente. Não é nada assim surreal. É tudo tranquilo, dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, certo? Não é para ninguém sair de casa para ir bater na porta do vizinho para perguntar nada, certo? Se não tem possibilidade de perguntar pela internet, por exemplo, pelas mídias, pergunta para sua família, pai, mãe, primo, tio e para você mesmo, certo? Deixa eu responder aqui. Daphne está assistindo, tudo bom, Daphne? Boa tarde. Isabela Neves, professor, então, por mais que tenha o prazo, não vai ser necessário te enviar os anexos. Só eu perdi. Exatamente, Isabela. Por enquanto, não precisa retornar nada para o professor, ok? Faça a atividade e deixa ela aí, beleza? Deixa ela guardadinha na sua casa. E, turma, tenham maturidade. Né? Não é que nós não estamos cobrando que você vai deixar para fazer na semana que vem. Semana que vem já vai ter outras tarefas de outros professores, de todos os professores. Então, quanto mais você demora para fazer, mais elas vão acumular, certo? Você tem um prazo de uma semana para executar essas tarefas, sem surtar, certo? Organize seu dia. Segunda de tais matérias, terça de tais matérias, quarta de tais matérias e assim por diante. Legal? Deixa eu ver aqui, Lucas. Vai ter que te enviar ou não precisa? Lucas, acabei de responder. Não precisa, nesse momento, enviar nada para o professor. E deixam ela aí guardadinha para as novas orientações. Quais novas orientações? De repente a gente fica sabendo que semana que vem já está tudo normalizado. E aí vai ser o momento que vocês vão entregar as atividades. Somente quando todas as atividades forem restabelecidas. Somente quando as aulas presenciais for normalizada. Tá legal? Por enquanto não é para mandar nada de ciências nem de projeto de vida. Tá legal? Oi, Adriana Gonçalves, tudo bem? Boa tarde. Bom, então, alguém mais tem alguma dúvida sobre o projeto de vida? Mandem aí, tá? A seguir, nós vamos falar agora estrategicamente dos conteúdos, certo? Vai ter um outro dia, eu vou me organizar aqui, eu vou ver se eu consigo fazer isso ainda essa semana. Eu vou chamar todo mundo de novo, fazer um vídeo. Por nada, Lucas. Qualquer dúvida, manda aqui, tá? Quem tiver dúvida, vai escrevendo aqui que eu vou respondendo, ok? Augusto está mandando se isso é para todos os professores, entregar quando pedir ou é para entregar no prazo. Sem dúvida.
Augusto, todos os nossos professores, a orientação que temos é, você vai entregar todas as atividades, certo? Somente quando as aulas forem restabelecidas, somente quando as aulas presenciais forem se normalizarem, certo? O que acontece? Tem alguns professores, principalmente do ensino médio, para o fundamental nem tanto, mas ensino médio, tem alguns professores que estão pedindo algum arquivo. Vou dar um exemplo, ok? Não é o caso, mas só vou dar um exemplo. Vamos supor que eu peço uma questão apenas para vocês me retornarem a resposta. Como que eu posso fazer isso? Por aqui, pelo Face, pelo aplicativo, pelo e-mail. Eu vou me organizar e estabelecer para vocês retornarem essa resposta, certo? Mas não é o caso agora. Repito, não é o caso agora. A orientação é que todos vocês façam as atividades, deixam elas guardadinhas aí, com maior cuidado, organizadas, para quando voltar às aulas vocês entregarem novamente essas atividades. Tá legal? Um minuto. Qualquer dúvida pode escrever aqui que eu mando para vocês, tá? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Cristina. Professor, posso adiantar algumas lições? Cristina, funciona assim, cada aluno no seu ritmo, tá? Então, vamos supor que você terminou, você fez aquela organização por dia, de tantas disciplinas por dia, e de repente acabou aí as 3 que você marcou para esta quarta-feira. Posso adiantar de amanhã? Fica à vontade, mas cada um no seu ritmo, ok? Os professores vão liberar atividades semanalmente, então cada semana vai ter aí uma quantidade de atividades para serem feitas. Tá? Não precisa assim se desesperar. Tem professor que não acabou a apostila ainda, tipo eu. Não adianta você fazer toda a apostila, todas as páginas, porque você vai entrar em desespero, ok? E de repente não é nem aquela atividade que a gente pede, porque aqui de casa nós também estamos trabalhando, pegando alguns temas alternativos, alguns meios, alguns temas da apostila, outros transversais, outros... enfim, nós estamos encontrando didáticas também para se adaptar a essa nossa realidade. Então, às vezes, você faz toda a atividade lá, completa a apostila, o que não é ruim, tá? É muito bom, mas vai ter uma outra atividade para fazer lá. Tá legal? Então, sem pânico. Vamos aguardando aí, semanalmente, as atividades que forem propostas para a gente fazer. Pode adiantar a de amanhã, por exemplo? Fica à vontade, cada aluno no seu ritmo. Tá legal? Bom, vamos lá. Sextos anos. Continuem aqui todos vocês, não saiam, tá? Quem é do 7º, do 8º e do 9º, não sai que vai chegar a parte de vocês ainda. Tá legal? Não sei se eu terminei de falar, mas nessa semana ainda eu vou fazer um novo vídeo, uma nova live. É live que se fala, né? Um novo vídeo ao vivo pra gente fazer os comentários das provas, certo? Teve bastante notas surpreendentes, notas boas, notas razoáveis e, claro, tem que ter e sempre tem as notas aí não tão satisfatórias, certo? Mas aí deixa para um outro vídeo, uma outra aula aí que nós vamos ter sobre a análise aí das provas. Não vou conseguir colocar as provas aqui para vocês e nem vou falar nota de ninguém, tá? Por questões de éticas, nós só vamos fazer uma resolução comentada das questões da prova, tá legal? Então, vou ler a pergunta, vou dar a resposta aqui, vou comentar sobre ela, passo para a próxima. É assim que vai funcionar, certo? As notas já foram digitadas lá no sistema, mas ainda não está aberto, eu acredito. Porque só abre quando finaliza o TRI, se eu não me engano. Tá ok? Mas vamos lá, sextos anos. O que nós vamos fazer? O pessoal do 26AA e 26AB, beleza? Eu mandei para vocês 2 atividades de revisão geral do que nós já vimos sobre ecologia geral, certo? Então, ó, eu mandei as atividades para vocês. A partir da página 28, lá no módulo 3, a partir da página 28, começa os assuntos sobre os fundamentos e conceitos básicos de ecologia. Tudo que nós já vimos, certo? Então, a atividade, ela é uma revisão do que nós já fizemos. Então fala lá de fluxo de energia, fala de ecossistema, população, comunidade, biosfera,
tá? Só fazendo um parênteses aqui, um resumo geral, que a partir daqui vocês vão conseguir realizar a atividade. Eu vou usar aqui uma lousa móvel, um papel aqui, certo? Só para a gente fazer um parâmetro geral aqui. Nós temos lá habitat. O que é o habitat? O habitat é a moradia daquele indivíduo, certo? É onde o indivíduo mora, onde ele vive. Se ele vive e se instalou bem ali, significa que ali tem as condições favoráveis para a sobrevivência dele. Isso é o habitat. Falamos que é um habitat natural quando determinado ecossistema, naquele determinado lugar, certo? E se ele for inserido em uma outra localidade, talvez ele não consiga sobreviver, porque os fatores bióticos e abióticos ali são diferentes, ok? Então, esse é o habitat natural, quando ele encontra aspectos para a sua própria sobrevivência, certo? Depois do habitat, nós temos aí a espécie. Qual que é o conceito aí da espécie? Espécie são vários indivíduos, certo? Com características semelhantes. Isso é o conceito de espécie. Quando que eu formo uma população? Ora, eu formo uma população quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie reunidas em um determinado lugar. Se eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie, com as mesmas características genéticas, que seja, indivíduos da mesma espécie formam uma população, certo? Quando eu reúno diversas populações, ou seja, quando eu reúno diversos indivíduos de espécies diferentes, eu formo uma comunidade. Portanto, comunidade ela é composta por indivíduos de várias espécies, de várias populações. Feito isso, eu tenho um conjunto de fatores bióticos. O que são fatores bióticos? São os fatores vivos daquele determinado local. Quando eu tenho fatores vivos, que é o biótico, dos não vivos, que é o abiótico, aí eu tenho o que eu chamo de ecossistema. Ecossistema, portanto, é um conjunto de fatores vivos e não vivos de determinado local. Beleza? Um conjunto, então, de ecossistema, eu formo a biosfera. Então, a biosfera é composta por diversos ecossistemas. E aí, eu tenho esse conjunto aqui, ó. Com exceção dessa rasura aqui, tá? Eu tenho, então, o habitat, certo? Onde ele sobrevive, ok? Por que ele sobrevive ali? Porque ele tem condições favoráveis para a sobrevivência dele naquele local. Certo? Depois disso, eu tenho a população. Portanto, população é quando eu tenho vários indivíduos reunidos da mesma espécie. Vários indivíduos da mesma espécie reunidos, eu tenho uma população, certo? Quando eu tenho vários indivíduos de espécies diferentes reunidos, eu tenho uma comunidade, certo? Comunidade, portanto, é quando eu tenho indivíduos de espécies diferentes reunidas, certo? Quando eu tenho os fatores bióticos e abióticos, eu tenho o ecossistema, certo? Deixa eu escrever melhor esse ecossistema aqui, que eu acho que não ficou tão nítido. Ecossistema. Deixa eu já refazer o outro aqui também, só para ficar mais nítido, tá legal? Ah, o professor está usando um papel, não está usando a lousa. É a realidade que temos. Certo? Não é por isso que a gente vai deixar de ter o conhecimento. Então, ó, o ecossistema onde eu parei. Calma, eu não sou muito bom nisso ainda, tá? Então, aqui, ó, ecossistema. O que é o ecossistema? É quando eu tenho um conjunto de fatores bióticos, vivos e abióticos, não vivos, certo? E aí, então, um conjunto de ecossistema, eu chamo de biosfera. Biosfera, portanto, é o conjunto de ecossistemas, certo? Tudo bem? Esta é a base que vocês precisam para fazer a atividade que eu propus para vocês. Essa é a base inicial, central e geral, beleza? Folheando lá a apostila, a partir da página 28, deixa
Deixa eu ver se é isso mesmo, só conferindo. É isso mesmo. Então, ó, na apostila de vocês, a partir da página 28, módulo 3, vocês vão ter todos os conteúdos lá de forma escrita, certo? Ó, conceitos fundamentais da ecologia. A partir da página 28, então, vocês vão ter todas as respostas que vocês precisam para realizar aquela atividade. Tá legal, sextos anos? Tem alguma dúvida? Já já vou passar para o sétimo. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Lucas Lima já li. Deixa eu ver. Professor. Alunos, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com tanta saudade. Parece não, mas estou, viu? Professora, a Cristina é minha mãe. Quem está na live é eu, Lorena. Ok, Lorena, já entendi. Entendi. Perfeito, viu? Gigi disse o seguinte: boa tarde, professor. É a Pietra. Estou na live com minha mãe. Boa tarde, Gigi. Boa tarde, Pietra. Vocês estão bem? Marta está dizendo: boa tarde, professor. Aqui é a Beatriz do 7º ano A. Boa tarde, Bia. Tudo bem? Boa tarde, dona Marta. Bom, vamos lá. Vamos passar agora para o 7º ano A, ok? Deixa eu guardar aqui do sexto para eu não me confundir. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? 7º ano é o seguinte. Nós, para realizar a atividade, todos vocês receberam um material complementar. Professor, eu não sei que material complementar que é esse. Professor, você irá passar mais lição essa semana? Não, é a Marta. Quem está falando no lugar da Marta mesmo? É a Beatriz, né? Não, Bia. Para essa semana é só aquilo que eu já passei, certo? Próximas lições novas, desculpa, eu vou postar somente na segunda que vem. Tá legal? Para essa semana é só aquilo que eu passei lá no School para vocês, tá? Então, 7º anos e 9º anos, qual é o material complementar que eu estou falando? É esta apostilinha aqui, ó, que vocês receberam depois que chegou o caderno normal, tá? Então, esse material complementar que eu estou passando as atividades dos 7º anos e do 9º ano, tá? Então, 9º ano é esse aqui, ó, 9º ano, ok? 7º ano é esse aqui, tá legal? Então, a partir deste material aqui, desta apostilinha, deste caderno, que nós vamos fazer a atividade que foi proposta. Tá legal? Então, o que eu pedi lá para vocês fazerem? Lá, a partir do módulo... Deixa eu abrir aqui. Do módulo 1, nós vamos falar da diversidade dos ecossistemas. Certo? Então, primeiro, o que forma um ecossistema? Vocês puderam ver aí na explicação dos sextos anos. Um ecossistema é formado a partir dos fatores bióticos vivos, certo? E dos fatores abióticos, que são aquelas características não vivas que completam e formam um ecossistema, tá? Então, a partir daí, eu deixei em todas as turmas, eu deixei alguns links de vídeos aulas bastante explicativas, tá? Como no primeiro momento... No primeiro momento eu não pude gravar todas as aulas, tal. Eu pesquisei algumas sensacionais e passei para vocês em forma de link. Lá do YouTube mesmo, que é mais fácil de se encontrar. Tá legal? Mas não se prendam apenas àquela. De repente você viu uma outra videoaula que explicou melhor que a que eu passei, fique à vontade para procurar, vasculhar, usar livros e outras ferramentas que vocês... Não tem problema algum, tá legal? Mas eu gostaria que vocês tentassem realmente responder. Não vai pegar as respostas prontas que tem na internet, no tal do Braille. Não. Vai estar aprendendo cada vez mais. Beleza? Vamos lá, diversidade dos ecossistemas. Aí eu tenho na página 1, tem uma questão, 3 questões, A, B e C, D e E na página 2, para vocês responderem. Certo? Quais as consequências do desmatamento, quais os principais motivos do desmatamento, o que ele pode causar, certo? Se é possível identificar a origem da madeira utilizada nos produtos, ou seja, se ela foi extraída de florestas nativas ou de reflorestamento, coisas tranquilas, beleza? Aí lá na página 2, 3 e 4, nós vamos ter a parte teórica
das diversidades dos ecossistemas. Então nós vamos ter lá as funções ambientais, por que é importante manter o equilíbrio dos ecossistemas, ora para polinização, para manutenção, para variabilidade genética, para o equilíbrio do clima e etc e tal, tá legal? Depois vem as atividades econômicas, que é o que causa o desmatamento, o que causa o reflorestamento. A gente sabe, por exemplo, que algumas empresas de cosméticos, elas atuam fortemente no reflorestamento por lei ambiental. Então eles retiram aí parte de vegetais da natureza para a produção de cosméticos, mas eles também repõem, reflorestam esse local que foi desmatado, para que o ecossistema daquela região, aquele ecossistema propriamente dito, não tenha grandes consequências, certo? Mas a gente sabe que essa realidade é de poucas empresas. Tem muitas empresas que não se preocupam literalmente com o meio ambiente e só querem extrair, tirar e não repor. Isso é um problema mundial, certo? Tem a questão sociocultural. O que mais? Aí lá na página 5 e 6, nós temos 5 tabelas. Essas 5 tabelas é de algumas espécies nativas de algumas regiões, espécies aí que participam de vários ecossistemas. Nós temos o nome dessa espécie, o nome popular, o comum, o nome científico e o valor aproximado dessa espécie aí. Certo? Tudo isso para a gente comparar e chegar a uma análise de uma problemática. Certo? Que nós vamos falar depois sobre a biopirataria. Certo? E aí, então, para que a gente tenha uma estimativa aí desses dados, tem nessas tabelas aí. Alguma dúvida, sétimos anos? Você está em qual série? Estou falando, Augusto, dos sétimos anos, por enquanto. Tá? Estou falando dos sétimos anos. Depois vocês pegam o material com calma e confira tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? Eu tô passando assim um pouco rápido para o vídeo não ficar tão extenso. Para a gente chegar no 8º e 9º ano ainda. Tá legal? Então, mas tudo que eu estou falando para vocês está de forma detalhada lá na apostila do 7º ano, no material complementar. Certo? Esse gráfico aqui eu achei extremamente interessante. Falando de biopirataria, o que é um resumo aí da biopirataria? Ora, para não utilizar a palavra tráfico, eles utilizaram então biopirataria porque é a transferência de um ser vivo de um local nativo, de um certo ecossistema, para outras finalidades. Seja essa finalidade lícita, legalizada ou ilícita, certo? Basicamente se concentra nas atividades ilícitas. Então, por exemplo, a retirada em massa de determinadas espécies nativas para a comercialização dessa espécie, para a venda ilegal e etc e tal, certo? E quando eu digo espécie, estou falando de seres vivos no geral, tanto a parte vegetal quanto a parte animal, certo? E aí nós temos um gráfico completamente interessante na apostila de vocês, certo? Esse gráfico aqui, ele está lá na página 4. Tem um texto introdutório e depois tem esse gráfico que indica o seguinte, ó. É um levantamento que eles fizeram das principais classes de animais que sofrem com o tráfico, certo? Voltando aqui para o animal propriamente dito. Então, 3% dos répteis sofrem com... Já respondo já, tá? Já respondo Dayana, Eba, legal, Adriana, Pedro está assistindo, bem-vindo Pedro. Então, 3% dos répteis sofrem com essa parte do tráfico de animais aí no caso, certo? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é péssimo, porque o ecossistema onde esses répteis vivem fica completamente em desequilíbrio, beleza? Aí depois nós temos aí 1% de mamíferos, por ser animais talvez, né, de grande porte, animais de topo de cadeia, animais que dependem, que conseguem na verdade se adaptar a outros ecossistemas, a outros lugares. Talvez isso explica o percentual menor. Depois nós temos o maior deles, que é 82% das aves, certo? Eu particularmente, como biólogo, como professor de ciências, eu sou completamente, isso é uma opinião própria, uma opinião minha, certo?
Eu sou completamente contra a venda de animais, a venda de vegetais. Por uma questão pessoal, né, uma reflexão onde estamos lidando com vidas. Independente se é uma vida que vegeta, essa vida que vegeta, ela faz todas, particularmente, né, quase que todas as funções que nós fazemos. Ela respira, ela transpira, ela se alimenta, ela fabrica e busca esse alimento, ela se defende de outros indivíduos que tentam prejudicá-la, ela requer água, ela se reproduz, ela se desenvolve, ela morre, ela tem células. Então, é uma vida, certo? A mesma coisa a parte animal. Nós estamos lidando com vidas. Vidas que muitas das vezes, não sei dizer uma estimativa, mas muitas vezes sofreram até chegar onde estão agora. Ah, mas professor, é minha família, ou tem um amigo que comprou um animalzinho de estimação. Você não cometeu uma biopirataria. Se você comprou um animal, um vegetal, este é legalizado, é permitido por lei fazer essa transição, perfeito, fique em paz, tranquilo. Ok? Você não cometeu um crime. Ah, e agora? Não. Está dentro da legislação? São os animais que podem ser comercializados, entre aspas. Então, você não cometeu nenhum crime, nem você, nem sua família, nem o mundo inteiro. Se está dentro da legislação vigente de cada país, porque tem cada país tem uma certa legislação para determinados tipos de espécies que podem ou não serem distribuídas, vamos dizer assim, ou comercializadas. Ok? Então, não é crime comprar um animal, um cachorrinho, um gatinho, um coelhinho. Não. Está dentro da legislação? Ok. Está de parabéns. Agora, o que nós podemos, por exemplo, é manter uma onça dentro de casa. Né? Um outro animal que esteja em extinção, por exemplo, trancafiar aí, enjaular um animal, sei lá, uma espécie de peixe rara, nativa de determinada região, não posso. Certo? Uma ave em extinção? Não posso. Porque, primeiro, eu estou prejudicando esse animal. Segundo, eu estou tendo um desequilíbrio ecológico. Certo? E terceiro e último, né, gente? É uma vida, né? É uma vida. Agora, não estou dizendo para vocês também, alunos, vejam bem. Não é para pegar o seu animalzinho aí, por exemplo, eu tenho um passarinho, professor, que fica na jaula. Se você soltar esse passarinho na natureza, é um erro. Porque talvez esse animal não consiga mais sobreviver lá na natureza. Ele se adaptou ao ambiente doméstico. Ele se adaptou a ter a comida, um hábito alimentar e ter a comida ali, alguém colocando para ele. Ele tem a água no tempo certo. Ele tem a rotina completamente alterada. Então, reinserir, acho que a palavra está certa, esse animal de volta à natureza, depois de um tempo, não é a melhor solução. Assim, pegar e colocar lá. Não seria uma atitude pensada, uma atitude correta. Porque esse animal poderá ter problemas. Tá legal? Então, sétimo ano, essa é a atividade de vocês. Tá tudo muito claro. Fala sobre biopirataria. Fala sobre os ecossistemas. Ok? Vamos passar agora para o oitavo ano. Antes de eu passar para o oitavo ano, há alguma dúvida, alunos dos sétimos anos, do que é para fazer, do que não é, do que eu falei? Deixa eu ver. Oi, Rafa, tudo bem? Rafa do oitavo ano. Pedro Cardoso, nossa, professor, que saudade da sua aula. Saudade também, Pedro. Ainda bem que tem esse canal aqui pra gente... Eu não consigo ver vocês, né? Infelizmente não consigo, mas vocês conseguem me ver. Mas eu vasculho nas fotos aí pra matar um pouco da saudade. Professor, estou com dúvida em qual a diferença entre assexuada e sexuada. Perfeito. Eu estou com a memória um pouco falha. Quem está usando aqui o Face da Cristina Gomes. Deixa eu voltar aqui em cima para ver. Deixa eu ver. É a Lorena. Ok. Lorena, reprodução sexuada e reprodução assexuada. Isso vale para todos os alunos. Tá? Porque... em todas as séries nós vamos discutir sobre isso. Reprodução sexuada é aquela onde envolve gametas sexuais, certo? Se eu falar da reprodução sexuada da nossa espécie, por exemplo, em quais são os gametas sexuais? Óvulo, fêmea
feminino, espermatozoide masculino. Se eu estiver falando de uma planta, por exemplo, angiosperma, eu tenho lá o gameta masculino, certo? É chamado de androceu, grão de pólen, que seja, mas assim, resumidamente. E nós temos o feminino, que é o carpelos, o ovário ali, da parte da estrutura da flor, ok? Feminina. Se a gente estiver falando de outros seres, de outros animais, cada um deles vai ter uma forma sexuada de reprodução, certo? Então, generalizando, reprodução sexuada, quando há envolvimento de gametas, troca de material genético, tá legal? Mas não são todos os animais, todos os vegetais que fazem esse tipo de reprodução. Quando eles não fazem a troca de material genético, a troca de gametas, nós falamos que eles possuem a reprodução do tipo assexuada. Assexuada, esse A na frente é de negação, ou seja, não tem o envolvimento de gametas, não há envolvimento de troca genética ou de gametas sexuais. Tá legal, Lorena? Queria uma explicação sobre 2 para meu estudo. Tá. É a Lorena mandando ainda. Eu acho que é sobre o que eu acabei de falar, né, Lorena? Vamos lá, oitavos anos. Vamos passar os anos 28A, ok? Oitavo ano vai utilizar o caderno 1 normal, certo? Caderno 1, o normal, vê lá, o volume 1, certo? Para a atividade que eu coloquei para vocês. Onde que a gente vai encontrar essa atividade? A gente vai encontrar essa atividade a partir da página 33. A partir da página 33, fala lá sobre Terra e Universo, né? Fala sobre os movimentos da Lua. Fala sobre eclipse lunar, eclipse solar. Fala sobre as características e as fases da Lua, que são 4 fases, certo? Então nós temos lá a fase da lua cheia, lua crescente, lua minguante e o que nós chamamos lá de meia-lua, certo? Então lua nova, repetindo, tá? Lua nova, lua crescente, lua minguante e lua cheia, certo? Então nós vamos basicamente investigar essas 4 fases. Quando que passa de uma fase para outra, em qual período, em qual momento, certo? Como que é a característica daquela fase da Lua, o que que ela indica. Antigamente as pessoas... Por que isso é tão importante? Antigamente, relógio, por exemplo, como tem hoje, não tinha GPS para se localizar, então eles se localizavam e se marcava o tempo através das fases da Lua, através dos eclipses, através das constelações, certo? Então, por exemplo, apareceu a constelação de Órion, é só um exemplo, tá? Apareceu a constelação de Órion, então está no momento da colheita de tal alimento, por exemplo, do milho. Então, toda vez que aparecia essa constelação, era o momento daquela colheita. Significava que o milho já estava bom para ser colhido, certo? Ou, hoje é dia de lua cheia, então a lua cheia ela clareia mais, ou a superlua, ela clareia mais, então é o momento de ir à caça a determinados animais, determinados vegetais, porque a lua está cheia, está brilhante, está iluminando com maior frequência. Enfim, cada fase da lua, para as pessoas das épocas, significavam momentos para alguma coisa, certo? E aí nós vamos falar que os eclipses são fenômenos que ocorrem quando um astro deixa de ser parcialmente ou totalmente visível ou iluminado, certo? Quando um astro sobrepõe ao outro, nós temos um tipo de eclipse, tá legal? Enfim, eu não vou dar todas as respostas aqui, eu quero que vocês investiguem bastante. Mas qualquer dúvida, estou à disposição, manda lá no School App, acho que eu falei certo, que eu respondo para vocês. Podem mandar por aqui também, mas aqui eu não vou ter tanto acesso quanto eu tenho lá, certo? Porque o que acontece? Lá, quando vocês escrevem, já chega automaticamente no meu celular, como notificação, tá bom? Então mandem lá no School App, de preferência, para que vocês possam ter uma resposta mais rápida, ok? Eu também assistirem lá no School App. Qualquer dificuldade me fala que eu mando o link por aqui ou mando o link por lá como resposta, tá legal?
E então é basicamente isso. Vocês vão estudar sobre as fases da Lua, sobre os eclipses e realizar as tarefas da página 36, certo? A página 36 é uma cruzadinha para vocês completarem e a tarefa 9, tá? Então é pouca coisa para ser feita aí para vocês, beleza? Ó, foi esse aqui que eu coloquei lá para vocês no School App, tá? Vamos passar para o nono ano então? Só para sanar dúvidas, oitavo ano, vocês têm alguma dúvida sobre... Deixa eu ver aqui, queria uma explicação. Nossa, aqui já foi, né? Tá, vamos lá então para o nono ano. Só pegar aqui o material. Deixa eu pegar aqui. Nono ano, vamos lá. O que foi proposto para vocês fazerem? Ó, lembrando que nono ano, para vocês realizar a atividade proposta, nós vamos utilizar o material complementar, tá? Então nós vamos utilizar este caderninho aqui, essa que vocês receberam, certo? Depois que chegou lá o caderno 1 e tal, e eu expliquei para vocês na sala o porquê que chegou esse material complementar, tá? Eu já falei para vocês, beleza? E aí são conteúdos para agregar a apostila do caderno 1, ok? É um complemento aí do que nós já vimos o ano passado, enquanto vocês estavam no oitavo ano. É um complemento daquilo, um pouco mais descentralizado daquilo, certo? Conteúdos mais enriquecidos, vamos dizer assim, tá? Então, a partir da página 1, nós vamos falar sobre a hereditariedade, que é o módulo 4, certo? O módulo 4, nós vamos falar de hereditariedade. A primeira coisa que vocês deverão fazer, lá na página 1, é completar alguns termos genéticos. E esses termos são de fundamental importância para que a gente possa realizar a atividade. Todos esses termos eu já ensinei para vocês em sala de aula, tanto esse ano nós demos uma pincelada em algumas coisas, uma outra coisa nós falamos, mas o ano passado nós temos todos esses termos já elencados, certo? Para maiores dúvidas, eu deixei aqui para vocês o link para vocês assistirem uma videoaula. Então eu quero que vocês falem lá o que são os cromossomos, partes ou fragmentos de um DNA, o gene, certo? O gene, ele é o... Não vou responder não, vou deixar vocês completarem, tá? O DNA, só para a gente recapitular lá, que DNA é uma sigla para ácido desoxirribonucleico, certo? Lembra que a gente fez uma dinâmica para ver quem conseguia falar, aquela coisa toda? Ácido desoxirribonucleico. Professor, eu vou precisar saber falar isso, tipo, nitidamente? Não. É só para vocês saberem que DNA tem um nome específico, certo? É uma sigla de um nome específico, tá legal? Porque se um dia vocês ouvirem falar em algum lugar, ou melhor, no ensino médio, vocês vão saber, vão ter que lidar com isso aí na íntegra, que é o nome completo dele, tá? Então nós estamos dando uma introdução sobre o significado do DNA. Depois lá tem genótipo, fenótipo, que se refere àquela cruzadinha que nós fizemos. Lembra? Do azinho, do azão. Deixa eu fazer aqui um rascunho. Lembre-se desse autocruzamento. Então, por exemplo, azão, azão, cruzado com azinho, com azão, azinho. Certo? Na verdade aqui eu coloquei ao contrário, né? Deixa eu refazer aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. É azão, azão, cruzado com azinho, azinho. É esse aqui. Esse. Certo? Eu tenho um cruzamento aqui em cima, eu tenho um tipo de gene aqui, expressado por azão, azão, e eu tenho um gene azinho, azinho. Portanto, eu tenho um gene dominante, eu tenho um gene recessivo. Certo? E aí eu efetuo eu esquematizo desta forma para poder chegar aos resultados genotípicos e fenotípicos. Estou fazendo isso aqui só para a gente lembrar do que nós já vimos o ano passado, tá legal? É só para a gente lembrar aqui como é que faz isso daqui, tá? Depois lá tem os indivíduos homozigotos. O que significa homozigoto? O que significa heterozigoto? Qual é o gene dominante? O que é um gene dominante? O que é um gene recessivo? Essa parte aqui, essa página, ela é uma página de introdução, para a gente relembrar os casos antigos. Pode pesquisar aonde você quiser.
Só a única coisa que eu não quero que vocês façam é pegar as respostas prontas. Por exemplo, você coloca lá a pergunta, acho que é um braille que vocês já me falaram, né? Professor, não esquece não, tá? Eu lembro disso. Então não vai pegar aquela resposta pronta. Você pode ler a resposta ou ler o que o Google te traz e você vai ter a sua própria concepção. Formule a sua própria resposta baseada naquilo que você assistiu, naquilo que você leu. Certo? Ah, professora, eu não consigo. Pode colocar o que está ali. Beleza? Mas se um dia, por exemplo, eu perguntar para você na íntegra, na forma oral, fulano, vem aqui, responde tal coisa. Como é que você vai me responder? Você não vai poder escrever, você vai ter que falar, explicar para mim o que é. Já é um treinamento para a gente ler e interpretar e formular a nossa própria resposta. Tá legal? Depois, nos anos, nós vamos falar sobre os transgênicos. Os transgênicos, perdão. O que são os transgênicos? Ora, se você pegar os conteúdos principalmente industrializados, se você fazer uma análise nas prateleiras dos mercados, não agora que é momento de ficar em casa, não é para sair para o mercado para pesquisar nada, certo? Na sua casa, na sua despensa, no seu armário, tem alguns produtos que vão conter este símbolo aqui, ó. Um triângulo amarelo com um T dentro, certo? Triângulo amarelo com um T dentro significa uma coisa: aquele alimento que nós compramos, ele é um alimento transgênico. O que isso significa? Significa que é um alimento geneticamente ou parcialmente geneticamente modificado. A composição natural dele foi alterada por diversos motivos. Primeiro motivo, pela conservação. De repente, se você colocar um produto natural, orgânico numa prateleira, não vai durar algumas horas. Então, para que aquilo fique conservado, eu preciso colocar algumas substâncias ali. Sejam aditivos, enfim, certo? Seja o manuseio, a utilização de bactérias, de fungos, enfim, certo? Geneticamente modificou a estrutura do DNA. Modificou-se a estrutura genética, ou as combinações genéticas daquele produto foram alteradas. Por que foram alteradas? Por diversos motivos, por diversas razões, certo? Seja por complemento nutrico, isso é o que as empresas dizem, ok? Que estão complementando a nutrição daquele dado alimento. Ah, professor, então a partir de hoje, já que faz mal, nós temos que parar de comer tudo que é transgênico? Não. É um fato que a gente tem que sempre que procurar alimentos naturais, produtos de origem natural. Isso é um fato, porque o produto natural ele contém todos os nutrientes de forma não adulterada, certo? Mas sempre nós vamos conseguir fazer isso, né? É quase que impossível, certo? Lembre-se, eu falei que quase que impossível. Não estou dizendo que é impossível fazer isso. É possível sim, certo? Só que nós vamos ter um custo maior, nós vamos ter aí uma demanda maior para adquirir esses produtos. A não ser, por exemplo, que você more aí, tem uma roça, numa fazenda, num sítio, e aí tranquilo, porque você vai plantar, colher, comer, certo? Ou até mesmo próprios animais, você vai criar aquele animal, então você vai saber se ficou ou não doente, você vai saber do que ele está se alimentando, mais ou menos como é que é a composição nutrica dele. Então essas pessoas que moram em lugares, como eu mencionei, a tendência é de estar bem mais nutridos do que nós que vivemos aqui na cidade grande. Ora, quem é que não gosta de um alimento ultraprocessado, por exemplo? Uma bolachinha, um biscoito recheado, wafer, salgadinho, enfim. Todo mundo gosta disso, mas sabemos que não é um alimento completamente saudável para a nossa saúde. Não é? Ok? Só para recapitular, o professor não está dizendo que é para deixar de comer. Ok? O professor está orientando que são alimentos que podem prejudicar e afetar a nossa saúde.
pelo fato de serem transgênicos e pelo fato de serem ultraprocessados ou processados. Não faz bem, ok? Cada um dentro da sua realidade aí, dar uma revisão na própria saúde e ver se pode ou não comer, o que pode ser substituído, de repente, não é para fazer uma mudança de hábito assim, de imediato, mas uma coisa ou outra a gente pode dar uma diferenciada aí para ter uma saúde melhor e mais equilibrada, ok? Então, lá a partir da página, eu me empolgo falando assim, né? Inclusive na sala de aula que não é tão diferente, ó, a gente acaba falando e fugindo um pouco do objetivo, que é explicar qual é a atividade que é para ser feita, tá? Mas enfim, a partir da página 1, nós vamos falar dos fundamentos aí importantíssimo da genética. Depois nós vamos falar dos alimentos transgênicos, certo? Com toda essa introdução aí que eu falei para vocês. E aí você vai responder as questões das páginas 2 e 3 e 4, certo? Para fazer essas atividades. Aliás, 2, 3 e 4, eu estou olhando aqui no que eu passei para vocês, tá? Para ver se é compatível com o que está aqui na apostila. E depois vão responder aí na aula 3, a página 5, 6, 7 e 8, que faz parte aí do mesmo assunto, ok? Além do mais, vai falar também da terapia gênica, que é o ramo da biologia que trata das leis da transmissão dos caracteres hereditários no indivíduos e nas populações, além de dos genes na determinação das características dos caracteres a serem adquiridos. Nessa terapia gênica aí, envolve muita coisa, certo? Envolve o método físico, envolve o método químico, envolve o método biológico, certo? Que é o método mais empregado dentre todos os outros citados. Para que eles utilizam, por exemplo, a terapia gênica? Tratamento, por exemplo, de algumas patologias, de algumas doenças, da troca de material genético, por exemplo, entre algumas células, tá? Entre algumas células, e para o combate de bactérias, para o combate de vírus, certo? Então, para a produção de alguns antibióticos, para a produção de algumas vacinas, enfim, toda essa teoria está lá na segunda página da apostila sobre a terapia gênica, tá? O que eu estou fazendo aqui é só uma introdução para que vocês tenham um direcionamento aí de como fazer e do que fazer. Tá legal? Nono ano, alguma dúvida? O Augusto tem dúvida aqui, o Augusto, e a Lorena também tem dúvida, deixa eu ver. O Augusto diz, professor, na página 36 eu tenho uma dúvida, o número 4 não consegui achar a resposta, você pode me explicar? Pera aí, Augusto, 8º ano, deixa eu pegar a apostila de vocês. Lorena, já tiro sua dúvida, tá? Augusto, é na página 36? Deixa eu ver aqui. Página 36, ok. Página 36, número 4. É na cruzadinha, Augusto? Na cruzadinha, na palavra 4? É isso? Sua dúvida? Deixa eu ver aqui. Augusto, tô te esperando, hein? É na página 36. São 4 que você está falando, é na cruzadinha, né? Ó, lá na questão 4, acho que é isso. Ah, beleza, respondeu, é isso. Então, ó, período de rotação e revolução da Lua são... Como é que eu vou te explicar sem te dar essa resposta? Deixa eu ver aqui como é que eu posso te explicar sem te dar essa resposta. Bom, não tem como, né? Vamos lá responder então. Os períodos aí de rotação e a revolução da Lua são períodos iguais, certo? Então, o mesmo período que é para a rotação é um período também da revolução da Lua, tá? Então, a resposta aí, a palavra que você coloca aí é iguais, tá? E a sua dúvida talvez fosse se existe algum tempo para colocar aí
um termo, uma palavra específica, né? Mas não tem. Essa fez uma pequena confusão aqui, tá? Então a palavra que se encaixa aí é iguais, porque o período de um é o mesmo período para o outro, ou o tempo de intervalo de período de um é o mesmo que o outro. Respondido? Lorena está dizendo o seguinte, professor, por nada, Augusto, imagina. Tem uma chácara, tudo que plantamos cuidados, colhemos e comemos. Que delícia, hein, Lorena? Deveríamos, né? Em todas as nossas casas deveríamos ter lá um plantinho, uma hortinha, alguma coisa do tipo. Mas a gente sabe o quão difícil que é, né? Mas, assim, quando a gente não tem uma chácara, um quintal grande, nós podemos procurar alternativas. Então, hoje em dia, existe bastante mercados orgânicos, que confiáveis, que vendem produtos naturais. Existem grandes centros de comercialização de carnes que têm uma carne ideal, uma carne mais nutrida, minimamente processada, né, de forma natural. Então nós temos que procurar aí alternativas para termos uma melhor saúde, para ter uma melhor condição física e saudável, tá? Fora a atividade física, tá legal? O que mais aqui? Daiane está dizendo, e a higienização dos produtos, dos alimentos, que você quer dizer, ou Daiane, eu não entendi muito bem aqui a colocação, mas estou esperando. Gente, alguma dúvida a mais? Vocês querem tirar? Diga aí. Eu fui claro na explicação. Resumidamente, porque como eu disse para vocês, é mais uma teoria, uma orientação de como fazer, do que fazer. E vou repetir, gente, não se desesperem, tá legal? Não há motivo para a gente se desesperar. Façam as atividades com maior tranquilidade, com bastante dedicação, no tempo de vocês, tá? Então organize seu dia, tenha inteligência e maturidade emocional, certo? Não esqueçam de fazer a atividade da OPE. A atividade da OPE, você pode escrever um texto, a resposta, tá? Você pode ser em forma de texto, pode ser um gráfico. Então você coloca lá, professor, eu investiguei que na primeira semana não é confinamento a palavra certa. A primeira semana que as pessoas ficaram dentro de suas casas, 10 pessoas ficaram, 5 pessoas ficaram normais, uma pessoa se desesperou, certo? Professor, eu investiguei também que nessa primeira semana 10 pessoas tiveram maturidade emocional da seguinte forma: interteram o seu dia, se organizaram, fizeram outras atividades, mas tantas pessoas se desesperaram. Por quê? Porque ficou lá no noticiário, não sabia das informações, recebeu muita fake news. Tá? Então é desta forma aí que você vai proceder. Ou você pode fazer uma tabela, de repente, né, uma tabela escrito lá, quantas pessoas se desesperaram, quantas pessoas ficaram felizes, quantas pessoas ficaram tristes, quantas pessoas sentiram medo, e você vai colocando os números nessa tabela, tá? Então eu estou dando aqui várias possibilidades, várias formas para vocês fazerem a atividade do OPE Projeto de Vida, certo? Para quem não lembra ainda ou não conseguiu entender a importância ou o que é a inteligência e a maturidade emocional, volta lá no caderno na apostila da OPE, dá uma lida, uma revisada, certo? Você pode responder aí junto às suas respostas sobre os valores morais, os valores emocionais, né? Os valores éticos, beleza? A empatia, a solidariedade, a compaixão e tudo mais. As emoções positivas, as emoções negativas, tá legal? Deixa eu ver aqui, a Marta está dizendo, eu não lembro se é a Marta que está mandando ou quem está usando da Marta, mas enfim. Minha avó tem quase plantação de tudo aqui em casa. Show, hein? Perfeito, isso é bom. Isso é ótimo. A Sandra está dizendo, parabéns pela aula, professor, foi ótimo. Tem data prevista para a próxima? Olha, Sandra, hoje é quarta-feira. É porque aqui eu tô com um probleminha básico de internet também. Mas eu tô resolvendo isso já, tá? O notebook pifou a tela. Eu tô aqui falando com vocês utilizando o celular, mas não tem problema. Eu vou postar aqui no Face, eu vou postando o dia que eu vou fazer a próxima aula. Sobre esses assuntos
da atividade desta semana, não terá mais aulas, ok? Sobre essa atividade. A próxima live que eu vou fazer ainda essa semana, talvez na sexta-feira, eu vou reservar o horário certinho e eu mando para vocês aqui no Facebook mesmo, tá? A próximo encontro aqui, virtualmente que a gente vai ter, eu vou falar da prova. Tá legal? Eu vou falar aí uma resposta comentada, comentários sobre a prova. Lembrando que eu não vou falar nota de ninguém e nem adianta me perguntar, ok? Não falar nota de ninguém. A partir dos comentários das respostas, vocês alunos terão a dedução se foi bem ou se foi mal na prova. Professor, e a P2, como é que vai ficar? Como é que a gente vai fazer? Não sofram por antecipação. Fiquem tranquilos. Nós vamos resolver essa situação, certo? Da melhor forma possível. Fiquem tranquilos, vivem o hoje, o agora. Deixa eu ver aqui, Augusto Neres mandou muito obrigado pela live, ajudou muito, espero ter outra. Vamos ter, Augusto, sem dúvida. E aí, eu preciso que vocês, por favor, gente, quem tem grupo de WhatsApp aí da turma, copia o link do Facebook, mande para esses alunos também, para eles poderem entrarem, para não perder nada, ok? Quanto mais pessoas aqui, quanto mais alunos nós tivermos no Facebook, melhor para propagar a informação. Sou mãe da Carol do 6º ano. Ok, Carol, ok, dona Sandra. Bem-vinda aí, espero ter ajudado da melhor forma possível, tá? Deixa eu ver aqui o que a Cristina, a Lorena, agora eu sei que é a Lorena. Escreveu, professor, gostei muito da live do senhor, bem explicativa, que tirou todas as minhas dúvidas. E me ajudou a estudar nessa semana, faça mais, com que certeza todos estão gostando também. Fico feliz, Lorena. Fico feliz de estar ajudando, contribuindo. Isso é uma forma, olha só, já entrando aí de novo no assunto, na atividade da OPE. Isso é uma forma também de uma inteligência e uma maturidade emocional. Olha, eu poderia agora, por exemplo, estar focado no noticiário, ou estar apavorado, ou estar desesperado. No entanto, estou aqui falando com vocês de uma forma tranquila, né, sossegado, mas preocupado com o que está acontecendo lá fora. Eu sei que eu preciso tomar as providências cabíveis e hábitos de higiene para mim e para toda uma população. Então, ó, eu desfoquei um pouquinho do Covid-19 e foquei aqui, ó, na aula, na interação com os meus alunos, na interação com os pais dos alunos. Isso não significa que eu estou despreocupado, completamente tranquilo, não. Só que é um momento bacana, gostoso que nós estamos tendo aqui. Isso é ter maturidade emocional. Se eu tivesse focado lá no Covid-19, eu não estaria aqui tranquilo falando com vocês. Eu estaria falando, gente, o que está acontecendo? Vocês viram? Olha que coisa horrível, né? Mas esse não é o objetivo aqui. Vamos descontrair um pouquinho também. Eu estou vendo aqui no celular, está chegando bastante notificações de convites. Eu só vou poder aceitar esses convites depois, tá? Então, quem perdeu esse encontro aqui nosso hoje, depois vai poder assistir, porque eu acredito que fica gravado aqui no Facebook, certo? Tô adorando esses joinhas, esses coraçãozinhos aqui. Mandei mais, isso aí. Gente, alguém mais tem dúvidas? Caroline, professor, sua live foi muito boa, parabéns. Obrigado, Carol. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta a mais, elogio, reclamações, sugestões? O áudio tá legal para vocês aí? Vocês estão conseguindo ouvir normal? Bebi uma água. Então tá, gente. Grande abraço para vocês. Fiquem todos bem, ok? Lembre-se, cuidem do lado psicológico, do lado social e emocional, certo? É momento de alerta redobrado, sim, porque lá fora o bicho está pegando, certo? Talvez no nosso bairro, na nossa cidade, talvez estejam tranquilos, mas tem lugares do nosso país que a coisa está muito feia, certo? Nos hospitais, enfim. Mas tudo isso nós temos que ter uma compreensão, certo? Um pouco mais madura sobre tudo o que está acontecendo. Nós precisamos entender para poder estabelecer metas de como que eu posso ajudar. Tá legal?
E se eu ficar desesperado, eu não vou conseguir ajudar em absolutamente nada. Chequem as informações antes de compartilhar com outras pessoas. Veja se são reais ou não. Cuidado com as fake news, certo? É isso que vai acabar prejudicando o nosso país e o mundo inteiro. Tá legal? Beijo, turma. Tchau. Fiquem com Deus e fiquem bem. Tchau, tchau.